a força da inveja que o outro manda pra você. Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast. Se você tá vendo aí pelo YouTube também, seja bem-vindo ao YouTube Sherlock Holmes. Estamos aqui ainda no mês de aniversário de 5 anos do podcast, gente. Olha que legal. E se você está acompanhando aí, você já sabe, mas eu vou dizer de novo para quem não sabe, para quem pode ter chegado aqui agora. Esse mês de aniversário, antes dele, obviamente, eu fiz uma enquete, fiz um formulário para que as ouvintes aqui do podcast mandassem votando lá quais foram os episódios que mais gostaram nesses 5 anos. E eu avisei que os vencedores ganhariam uma continuação, um aprofundamento, uma conversa a mais, né? Alguma coisa assim. E aí nós tivemos esses episódios aí mais votados, alguns inclusive empatados. E aí já saiu aqui no canal, nesse mês de aniversário, o primeiro sobre solteirice, o outro episódio foi sobre autodefraudação, sobre você ficar se iludindo, sobre você ficar se deixando iludir por outra pessoa, por bem fazer um episódio falando sobre o que seria o homem certo e o homem errado para se observar quando está solteira. Então agora estamos aqui para falar sobre a inveja e na próxima segunda-feira nós vamos falar sobre fofoca. Então, ó, tá tudo dentro aí do que vocês escolheram, do que vocês votaram. Vamos lá, vamos falar de inveja, esse assunto assim que eu acho que a maioria das pessoas tenta demonstrar que não, eu não tenho inveja de ninguém não, né? Isso e assim, e todo mundo tem inveja de mim. Tudo que todo mundo faz é porque tem inveja de mim, né? Mas olha só, eu vou deixar aqui o primeiro link para você não escapar dele, o link do episódio sobre inveja de 2020 que eu gravei aqui, que inclusive foi base aí para um dos capítulos do meu livro, fazia parte já naquela época, 2020, de uma série que eu estava fazendo sobre rivalidade feminina, no podcast, no meu Instagram, e que aí depois veio aí, ó, ano passado, 2024, o livro Unidas contra a Rivalidade Feminina, inclusive com o tema do episódio, ó, o tema do capítulo sobre inveja é o tema do episódio que tem lá no podcast, que é o Gramas Mais Verdes e a inveja. Sobre esse negócio que a gente tem de querer que a grama do vizinho não seja tão verde assim. Então, assim, é um episódio que agora eu vou complementá-lo. Então, quem sabe você não dá uma pausa aqui, escuta o outro episódio que é bem rapidinho, ele acho que ele tem uns 15, 17 minutos. Aí você escuta ele rapidinho, porque aqui realmente eu vou dar uma continuidade nele, nesse caso aqui, tá bom? Ou, enfim, tudo bem, você pode ouvir aqui, depois você volta nele, mas assim, eles são complementares, tá? Vai ser muito bom você ouvir os dois falando desse tema da inveja. E vai ser mais importante ainda você ler o meu livro Unidas contra a Rivalidade Feminina, porque do começo ao fim, apesar dele ter um capítulo aqui exclusivo, específico sobre inveja, ele do começo ao fim vai tratar sobre isso. E a bem verdade é que antes de você saber falar, você já sabia invejar. É isso mesmo. E, gente, eu quero dar um panorama pra vocês do que a gente vai ver aqui no episódio do começo ao fim, pra te incentivar a ficar aqui até o final, tá? Mas então, olha, já vai comentando, como eu sempre falo com vocês, não me deixa falando sozinha aqui, não. Quando vocês vão comentando, pode comentar várias vezes, não precisa esperar até o final pra comentar. Se eu falei alguma coisa, você tem um comentário, já manda aí depois, mais na frente, você manda mais, não precisa esperar até o final, não, tá? Já vai comentando aí. Eu costumo responder todos os comentários e tô de olho aí em todos os comentários, mas eu quero dar esse panorama para vocês do que a gente vai ver, para você saber o que você vai encontrar aqui e te motivar a ficar até o final. Nós vamos falar, então, claro, da comparação, que tem a ver com essa questão da inveja. A gente vai falar sobre a comparação negativa, da comparação positiva. A gente vai definir o que é inveja, porque é muito importante entender exatamente assim, o que é a inveja. E ali nessa definição, para quem pediu, nós vamos passar pelos ciúmes também. Nós vamos falar sobre como que a inveja se mostra. Então, às vezes você tem dúvida se tem inveja ou não. Eu fiz uma caixinha de perguntas que no final eu vou responder algumas perguntas sobre inveja. E surgiu, né, essas perguntas mais de uma vez, como é que eu sei que eu tenho inveja. Então eu vou falar sobre como ela se mostra. Vou falar então sobre a solução, né, sobre a gente
se colocar no nosso lugar e nós vamos falar sobre contentamento. Vamos chegar aí no principal de todos os episódios que tem saído aqui, acaba chegando aí no contentamento. E falando sobre contentamento, eu vou falar sobre se é errado você desejar o que é do outro. Se é necessariamente errado, nós vamos falar sobre isso. E eu vou dar dicas práticas sobre como lutar com a inveja. Eu vou falar assim, vários itenzinhos, assim, passinhos para você fazer quando você perceber que você tá com inveja de alguém. E vou responder também as perguntas que foram enviadas, algumas perguntas que foram enviadas lá no Instagram sobre inveja. E aí eu espero que esse episódio seja, assim, o mais esclarecedor possível, junto com o outro, né? Repito, vai ouvir o outro, que foi lá de 2020, que tá no capítulo aqui do livro. Mesmo. E a gente vive uma cultura, né? Acho que para começar a falar de inveja, a gente precisa falar da questão da comparação, porque a gente vive aí uma cultura de comparação, de autoexposição, né? Então, assim, claro que a inveja sempre existiu, ela está na Bíblia, ela existe aí desde os tempos, desde Gênesis, mas acaba que nessa cultura, assim, de autoexposição, de a gente com um contato direto o tempo inteiro com a vida de outras pessoas, com a exposição da vida de outras pessoas por meio do celular, é claro que isso dá uma realçada, assim, né? E talvez até por dar essa realçada, por a gente estar nesse contato constante, as pessoas vão ficando cada vez mais anestesiadas com esse sentimento, com esse pecado que é a inveja, que é você ficar se comparando, que é você ficar competindo, né? Ao ponto de talvez darem outros nomes para não chamar pecado de pecado, que é uma estratégia do inimigo para que a gente não seja confrontado com os nossos pecados e, portanto, não venhamos a nos arrepender desses pecados. O que acontece, assim, tanto aqui, né, na nossa vida, quanto também na internet, mas especialmente na internet, é que na internet você sempre vai encontrar alguém que está mais feliz que você na área que você queria estar mais feliz. Então, assim, você sempre vai encontrar alguém que está viajando mais que você. Você sempre vai encontrar alguém que tem filhos mais educados do que os seus. Você sempre vai encontrar alguém que tem uma casa maior e mais confortável do que a sua. Você sempre vai achar alguém que tem um corpo mais bonito do que o seu, que faz mais exercícios do que você, que come melhor do que você, que o perfil tem mais alcance do que o seu, que o ministério é mais florido do que o seu. E aí você vai olhar para você e você vai se perguntar: por que não eu? Por que não eu? Não. Começar com esse negócio começar com essas cantorias, não. Eu não aceito. De novo, não. E aqui já é importante você perceber que com essa questão do pecado da inveja, você nunca vai ser tentada a invejar alguém com relação a alguma coisa que você não quer. Você nunca vai ser tentada a se comparar, né, dessa forma com algo que não te interessa. Então, por exemplo, né, deixa eu dar exemplos aí para ficar mais claro pra gente. Vamos supor que você todo mundo gosta de comer e todo mundo precisa cozinhar. Mas vamos supor que você não é uma pessoa que faz questão de ser uma cozinheira, mega cozinheira reconhecida. Você cozinha porque tem que cozinhar, você come porque gosta de comer, mas, assim, cozinhar não é uma coisa que você quer no sentido de ser reconhecida como uma pessoa que faz uma comida muito boa, tá? Tô dando um exemplo aleatório aqui. Você não vai ser tentada a se comparar com, sei lá, com a mulher da sua igreja que leva os pratos de comida lá na igreja e todo mundo elogia, e todo mundo quer comer a comida dela, e todo mundo quer repetir o dela. Você não vai ser tentada a invejar isso porque não é um desejo seu ser reconhecida por isso. Tá entendendo? Então vamos supor que você canta, você tem uma voz bonita, você gosta de cantar, certo? E você quer ser reconhecida como alguém que canta bem. Você quer cantar lá na frente da igreja? Você quer ter um solo lá no momento do coral da sua igreja? Então você muito provavelmente vai ser tentada a se comparar com outras que cantam bem também. E aí você lida com isso assim, como uma ofensa mesmo, uma ofensa pessoal. Vamos ver assim, o que definir realmente a inveja é muito legal, assim, ó. Quando eu tô lutando com algum pecado, é muito importante pra mim, e eu digo isso pra mim e eu sei que é pra todo mundo,
definir as coisas, entender o que é esse pecado, de onde ele vem, o que está causando, né? Como é que eu lido com isso? O que a Bíblia fala sobre esse pecado? Qual a raiz desse pecado? Isso ajuda muito a eu reconhecer onde exatamente está o pecado na minha vida, o que está me levando a cair nesse pecado e como lutar contra esse pecado, como reconhecer a hora que ele vai aparecendo e como lutar contra esse pecado. Então a definição das coisas assim, o mais preciso que puder e você entender como ele te afeta é muito importante para esse processo. Você sabe que a Bíblia ela dá diversos alertas relacionados à inveja. Inclusive, Deus coloca a inveja como pior do que a ira, como pior do que a raiva. Em Provérbios 27:4, a palavra de Deus diz que a ira é cruel, a raiva é avassaladora, mas quem pode resistir à inveja? Inclusive, tem uma pergunta que sempre fazem e as pessoas têm muito no imaginário aí, tipo, a inveja tem poder? Será que a inveja tem poder? E que poder é esse da inveja? A gente vai respondendo isso aqui. E assim, eu acho muito elucidativo a forma que o Lopriolo define, né? Assim, traz pra gente essa definição da inveja. A palavra grega usada é o zelos. E ela, dependendo de como ela é usada tanto para os ciúmes quanto para a inveja, você sabia? E é dessa palavra que vem o nosso português, o zeloso, ser zeloso por algo. E aí o Lopriolo explica pra gente, assim, sendo bem simplificando bastante, a inveja é o zelo que você vai ter por algo que foi dado a outra pessoa, e o ciúme é o zelo que você vai ter por algo que já foi dado para você. Bom, se eu sou invejoso, eu tenho um zelo egoísta, um zelo cobicioso por aquilo que pertence a outra pessoa, tá acompanhando? Se eu sou ciumento, eu tenho um zelo por proteger aquilo que é meu. E esse zelo está associado ao medo, à inveja e o ciúme sendo dois lados da mesma moeda. Um lado, né, da moeda é a inveja, né? Vamos supor, cara é inveja, que é o desejo de você ter algo que pertence a outra pessoa. E isso é acompanhado por diversos graus de ressentimento. E coroa é o ciúmes, que é o medo de perder para outra pessoa aquilo que você já tem. E essa moeda que leva a cara e a coroa é a moeda do egoísmo. O Jerry Bright, ele define da seguinte forma: inveja é uma percepção dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimento de que alguém está usufruindo de algum privilégio. Às vezes queremos esse mesmo privilégio, o que resulta no pecado da cobiça, e podemos acabar ficando ressentidos com a pessoa que tem o que nós não temos. E o Tomás de Aquino define perfeitamente bem a inveja como a tristeza pelo bem do outro. Olha só, tristeza pelo bem do outro. Como eu falo no meu livro, né? A inveja, ela nos faz desobedecer completamente no nosso coração e nas nossas ações, o alegrar-se com os que se alegram e o chorar com os que choram. E muitas vezes, você bem sabe, é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram. A inveja é um desses pecados que batalha contra o amor que nós devemos ter uns pelos outros, batalha contra aquilo que Jesus orou antes de ir ao madeiro, falando a Deus, orando a Deus pela nossa união. E quando você ama, você fica feliz com aquele que está feliz. Você chora com aquele que chora. Mas quando você inveja, você fica feliz quando o outro se entristece. E você se entristece quando o outro fica feliz. Isso é muito triste, gente. Olha o poder da inveja. Como é que a gente diferencia assim, um pouco cobiça de inveja, né? Ainda que em muitas coisas elas se entrelacem.
O Blake Glosson, num texto, eu vou deixar vários links aqui que eu usei também, assim, além dos livros, links que eu usei de textos, tá? Para vocês lerem também. Aí vocês veem esses que eu tô citando aí. Mas o Blake Glosson explica que enquanto a cobiça é um anseio excessivo pelo que a outra pessoa tem, a inveja ela vai além. Ela não quer só o que a pessoa tem, ela quer que a pessoa perca aquilo que ela tem também. Então, onde quer que tenha inveja, também está acompanhado de ira, amargura, de ódio, ressentimento. Um dos Ortrundes, que é, na verdade, esse daqui que eu vou falar para vocês, ele é primo do que escreveu Manso e Humilde. Ele escreveu que a inveja é um dos vícios mais miseráveis. A maioria dos outros vícios tende a produzir algum tipo de prazer, ainda que momentâneo, mas a inveja não é nada além de desagradável. É o ladrão constante da alegria. Você visualizar aí a inveja como uma ladra da alegria é muito preciso. É muito preciso, porque é isso que a inveja faz com a pessoa que está sentindo isso. Ela está roubando constantemente a sua alegria. Eis aí, gente, um poder fortíssimo da inveja. É roubar de você que sente isso a alegria. A alegria pelo outro e a alegria pelas coisas que você já tem. A Bíblia, toda vez que fala sobre a inveja, sobre alguém que ficou invejoso, ela é muito clara, ela fala sobre como que o semblante da pessoa muda. Tiago 3,14 diz: se tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. É amargo, é isso. A inveja, ela é amarga. Você já viu o rosto de alguém quando prova alguma coisa amarga? Eu tenho visto isso direto com o meu filho, que está na época da introdução alimentar. E o Agostinho, no livro Confissões, ele fala sobre isso, né? Então, assim, ele fala que viu com os próprios olhos e observou o comportamento de um bebê enciumado. Ele ainda não podia falar, mas ele ficou pálido e olhava com amargura para o seu irmão. O próprio Asaf, no Salmo 73, ele fala que ele assume que ficou embrutecido, que ele ficou ignorante. Em Gênesis, lá no comecinho, no capítulo 4, Deus viu o rosto de Caim e diz: então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Os primeiros exemplos que a gente tem de pecado na palavra de Deus é, primeiro, o orgulho de Adão e, segundo, a inveja de Caim. E inveja essa que levou à morte, levou ao assassinato. Então, a Bíblia nos alerta de como que a inveja ela é perceptível, ela vai mudar, até porque, gente, os nossos desejos pecaminosos, eles não ficam só no coração, eles vão germinar, eles vão dar frutos podres. Provérbios 14:30 diz que o coração tranquilo dá vida à carne, mas a inveja apodrece os ossos, e ossos apodrecidos aparecem, entende? E eu vou citar o Ortlund aqui de novo. Ele diz que não há alegria em sua vida que não possa ser destruída pela inveja. Não importa o que você tenha. A inveja pode dizer: sim, você pode ter X, mas você não tem Y. Sim, você pode ter entrado naquela faculdade, mas você não entrou naquela outra. Sim, você pode estar ganhando um bom dinheiro, mas você não tem tempo suficiente para aproveitar esse dinheiro. Sim, a sua igreja pode estar crescendo, mas você não tem as mesmas oportunidades que o outro fulaninho tem. Aí eu acrescento, né, muitas coisas. Sim, você pode ter um filho saudável, você pode ter um filho que está se desenvolvendo, mas o seu filho não se desenvolveu tão rápido quanto aquele outro. Sim, você pode ter um marido presente que está trabalhando para sustentar a sua casa, mas o seu marido não ganha tão bem quanto aquele outro. Sim, você pode ter um trabalho que te dá condição, você pode ter um trabalho que está provendo para você e para sua família, mas no seu trabalho você não é tão reconhecida como aquela outra. O outro onde coloca da seguinte forma: a expressão máxima da inveja surgiu no Jardim do Éden. Adão e Eva estavam literalmente no paraíso, mas a inveja apareceu e disse: sim, você pode estar no paraíso, mas você não é Deus. Eu quero que você olhe o contraste.
A gratidão vai sempre dizer: eu não tenho X, mas eu sou grato por Y. A inveja vai dizer: eu tenho Y, mas eu me recuso a ficar feliz até ter X. Ou eu tenho Y, mas eu me recuso a ficar feliz até que fulaninha não tenha X. E como é que a inveja, ela se mostra, gente? A inveja, ela se mostra com aquela, muitas vezes assim, como uma raiva. Você sente um incômodo gigantesco quando... Vamos lá, vamos tentar dar exemplos práticos, sempre ajudam, né? Vamos supor que você é uma pessoa que gosta muito de viajar para fora do Brasil, né? É nessa área que a inveja vai te tentar, naquilo que você quer, naquilo que você deseja, né? Então você quer muito viajar para fora do Brasil, talvez já viajou, mas não viajou tanto quanto que você queria. E aí você vê que fulaninha, sua amiga, conhecida, ou alguém que você vê aí na internet, né, viajou, né, foi para França, foi para Inglaterra, foi para Itália, e aí você vê aquilo e você sente dentro de você crescer um queimar, assim, você chega a ficar com raiva, você chega a sentir uma ira, você fica amargurada, sabe? Você, sei lá, sai daquele simples post e você fica com aquilo assim, aquele amargor na boca, sabe? Aquele... E aí os ossos doem e dá uma... Gente, é assim, é um negócio que mexe realmente com você. Mexe realmente. Pode acontecer também essa raiva, esse incômodo real, quando alguém recebe um reconhecimento que você queria ter esse reconhecimento, queria ser notada daquela forma, e aí você se recusa a reconhecer aquilo também. É por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, que quando alguém está falando mal de você é porque essa pessoa tem inveja de você. Nem sempre, mas pode acontecer sim, porque a inveja se manifesta dessa forma. E a gente vai ver isso no próximo episódio sobre fofoca. A gente vai ver como que, de fato, por isso que eu botei nessa ordem, falar primeiro de inveja, depois da fofoca, de fato a inveja, ela está sim ali, ó, permeando a fofoca, ela tá enrolada ali nas raízes da fofoca, a gente vai ver isso. É muito difícil para a pessoa invejosa reconhecer a outra pessoa. Então, né, vamos voltar lá para aquele exemplo da cantora. Você canta, você quer ser reconhecida como cantora, então para você é muito difícil sair da sua própria boca, exaltar, enaltecer aquela pessoa que canta muito bem, porque você não quer que te roubem a atenção, que ela te roube a atenção que era para ser sua. Né? Então, assim, acontece muitas vezes de a pessoa que tem inveja, ela tem muita dificuldade de reconhecer as coisas boas daquela pessoa. E, gente, olha que loucura que é esse negócio da inveja. João 3,27 diz o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Olha só, João está nos lembrando que tudo que nós temos é uma dádiva de Deus, é uma dádiva do céu. Se você canta muito bem, se você está numa posição de destaque, tendo seu solo lá no coral da sua igreja, isso foi dado a você por Deus, tanto o seu dom quanto a sua posição. Mas não para sua própria glória, mas para a glória do Senhor. Deus te deu para servir ao outro, né? Essa posição de destaque, essa posição de você estar ali à frente, cantando talvez o seu solo, não é para te enaltecer, é para apontar isso ao Senhor e para servir ao próximo. Então, quando você canta belamente ali naquele solo, é para fazer bem para os seus irmãos, está servindo os seus irmãos com arte, com boa música, com uma bela voz, com um belo solo. Está fazendo isso por amor a Deus e amor aos outros. Se você tem um dom, uma vocação modesta, isso também foi dado por Deus. Então, se você está ali no coral cantando com as outras vozes, se você não teve um solo neste momento, isso também foi dado a você por Deus. Cada posição que é Deus que dá. E a gente entender isso, a gente entender a soberania de Deus, a gente entender que Deus dá para cada um conforme lhe apraz, tem que ser um descanso para a gente.
E não a gente ficar constantemente nessa onda de comparação competitiva como se a gente tivesse o controle de alguma coisa e tirando de Deus o poder que está nas mãos de Deus e não reconhecendo aquelas coisas que estão diante de nós. Em 1 Coríntios 4:7, Paulo pergunta: "E que tens tu que não tenha recebido, que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido?" Olha que loucura, é aquilo que eu falo no meu livro, né? O orgulho, o egocentrismo, ele é, gente, uma loucura, ele é uma ilusão da sua cabeça, é loucura. Eu acho que é importante dizer também aqui nesse ponto que essa questão de lidar com a inveja, você pode achar que assim, não, mas olha, você está falando no caso de outra pessoa que é melhor do que eu. Mas e se ela não é melhor do que eu? Como é que fica esse negócio da inveja? Vamos supor que, de fato, você tem mais técnica vocal do que aquela outra menina que teve o solo. Você realmente canta melhor do que aquela outra menina, assim, né, nos parâmetros. E ainda assim ela recebeu aquele solo e você não recebeu aquele solo. E aí você está aí com seus ossos apodrecendo enquanto ela está lá cantando e tendo o solo dela. Talvez você seja de fato mais forte, talvez você no seu trabalho seja de fato mais experiente e acredite que você merecia aquele aumento, você merecia aquela promoção e talvez merecia mesmo, talvez você merecia mesmo aquela promoção. Mas, gente, isso não muda em nada que a inveja é um pecado. Isso não muda em nada que Deus está no controle, né? Então, assim, isso não muda em nada que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E isso não muda em nada que o Senhor continua designando cada um, onde cada um está, para os propósitos dele, para os propósitos da glória do nome dele. Não vai adiantar de nada você lidar com essas coisas com a inveja. E se você ficar gastando essa energia aí, ó, essa energia emocional com a inveja, com o ciúme, você vai perder de vista tudo aquilo que Deus já está realizando e pode realizar na sua vida. Então, basicamente, como a Jen Wilkin fala no artigo sobre inveja, a afirmação positiva do mandamento não cobice é esteja satisfeito. E aqui a gente vai, mais uma vez, como todos os episódios desse mês de aniversário, voltar para o contentamento, que foi também um dos episódios mais votados por vocês e que eu não estou fazendo um episódio exclusivo para ele, justamente porque em todos os episódios a gente vai cair no contentamento. A gente falou, né, de João 3:27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E esse argumento que os homens, eles têm que estar contentes com o lugar que Deus os colocou, com a provisão que Deus deu para cada um, soberanamente. E procurar ser fiel naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus está te dando. E Deus tem, gente, algo particular, um chamado particular, uma provisão particular para cada um de nós. E há esperança. Quero te dizer que há esperança porque o que nós vemos, o que Paulo nos ensina, é que o contentamento é algo que pode ser aprendido. Eu tenho uma dificuldade de me sentir contente com as coisas que eu tenho. O que eu faço? Como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou parar de invejar as pessoas que têm coisas que eu gostaria de ter? Parar de cobiçar o dinheiro, o casamento do outro, os filhos do outro? Contentamento é aprendido. E é aprendido no nosso processo de santificação. É aprendido pelo Espírito Santo que vai nos ensinando, mas como eu sempre falo sobre a santificação, a questão do nosso esforço também, nós buscarmos a santidade, nós buscarmos nos tornar mais parecidas com aquele a quem nós devemos ser mais parecidas, que é Cristo. E para fazer isso, conhecê-lo mais e mais através da sua palavra, nos relacionarmos com esse Deus, com esse Senhor, nós vamos aprender a ser mais contentes, sendo fortalecidas pelo Senhor. O autor diz, citando aqui, cobiçar o que outra pessoa tem é sempre a função de uma expectativa errada. Baseia-se na ideia de que merecemos o que outros têm. Alimenta-se da comparação. Aquele velho ladrão de alegrias, o que explica por que o cobicioso leva uma triste existência de insatisfação e desprezo. Comparamos nossa própria situação
a de outra pessoa e permitirmos que as nossas expectativas se moldem dessa maneira. E a pergunta que fica, gente, sempre que a gente fala sobre contentamento, é se é errado. É errado eu querer alguma coisa diferente? É errado eu olhar para outra pessoa que tem uma casa maior e pensar, eu gostaria de ter uma casa maior? É errado você estar no emprego e querer um emprego diferente? É errado você estar solteira e você querer estar casada? É errado? É errado? Não, gente, não é errado você querer coisas maiores, coisas diferentes. Não é errado querer algo diferente pro seu relacionamento, para a sua circunstância, para a sua vida financeira, para o seu trabalho. Não é errado você querer essas coisas. Mas é errado, como eu sempre explico para vocês, você desejar tanto a outra coisa que você perde de vista tudo aquilo que você já tem. Quando desejar essa outra coisa, seja lá o que for, é tão forte, te consome de uma forma tão profunda que corrói o seu contentamento com o que Deus já te deu, que corrói a sua alegria com as bênçãos que Deus colocou para você, com a provisão que Deus tem para você. E muitas vezes te levando até a estar disposto a desobedecer a Deus para conseguir aquilo que você quer. Tem um autor que ele coloca assim essa distinção que ele chama inclusive de ambição piedosa e ambição ímpia. Então ele fala, ó, quaisquer que sejam os dons que você tenha, você deve ser ambicioso sobre o que Deus pode fazer com eles e através deles. Veja, qualquer que seja o dom que você tem, você deve ter a ambição sobre o que Deus pode fazer com o seu dom e através do seu dom. E isso, gente, está muito longe da ambição egoísta, que é muito mais natural para todos nós. E ele fala, nós tendemos a estar mais preocupados com a nossa reputação e com o nosso bem-estar. E é daí que vem, ele diz, os conflitos e as invejas. Queremos ser glorificados e admirados. Caso contrário, por que nos preocuparíamos com o fato de outros terem mais destaque do que nós? E eu falo bastante sobre isso no meu livro, né? Sobre essa questão aí de como que a gente vai se comparando, vai se colocando nessas situações e a gente começa a competir. Por que que a gente está competindo umas com as outras? Que competição é essa? Qual é o prêmio final dessa competição? E se você olhar para esse prêmio final, para nós que somos cristãs, qual é o nosso objetivo como cristãs? E a gente olhar para esse prêmio final, você vai ver por quê? Por que que a gente está competindo se o que a gente tem que fazer, a gente deveria estar cooperando? Né? Então, como eu digo, nós somos cooperadoras, não somos competidoras. E eu quero dar aqui para você algumas dicas práticas de como lidar com a inveja. Certo? Em primeiro lugar, acima de tudo, confesse, leve ao Senhor em oração e confissão a sua inveja. Gente, a oração, ela tem poder. Leve em oração, leve a Deus e arrependa-se desse pecado. Uma outra dica é você orar especificamente pela bênção que você está invejando na outra pessoa. Para o nosso exemplo, ore pela voz dessa irmã que está tendo essa posição de destaque. Ore para que o louvor dela, que o cantar dela, que a voz dela seja bênção na vida de quem vai estar ouvindo. Ore pelo que você está tendendo a invejar. É muito difícil, gente, é muito difícil você se manter irada com alguém, você se manter com sentimentos pecaminosos a respeito de alguém, quando você ora por essa pessoa diante do Senhor. Outra dica é que você encoraje essa pessoa que você está tendendo a invejar, que você está tendo essa tentação de invejar. E isso, por que isso, gente? Não é para você mentir, isso não é a respeito de mentira, isso é a respeito de você genuinamente encorajar aquela pessoa diante daquilo que você está invejando. Por quê? Porque isso vai te fazer baixar a sua bolinha, te colocar numa posição de humildade. Humildade. Não é elogiar
no sentido de querendo outra coisa, sabe? Tipo, sei lá, nossa, Deus abençoe a sua voz, e no fundo você tá, nossa, eu quero que você fique rouca e que eu consiga cantar no seu lugar, lá no solo do coral. Não é isso, gente. Não é isso. É de fato, né, depois de você ter confessado a Deus em oração, se arrependido diante de Deus em oração, orado por isso diante do Senhor, você encorajar esta pessoa genuinamente. Você descer aí, você ter a humildade de encorajar essa pessoa. Outra dica prática é que você pare de jogar esse joguinho de comparação. Olhe para o que você tem. Olhe para o que Deus te deu, olhe para a voz que Deus te deu, olhe para a bênção que é estar cantando junto com outras pessoas. Seja grato ao que Deus te deu e sai desse joguinho, batalhe mesmo intencionalmente contra esse joguinho de comparação. Você não precisa ficar se colocando nessas posições, porque senão o que pode acabar acontecendo, e acontece, é que você vai vai ficar tentando ser uma cópia barata daquela pessoa que você está invejando. Vai tentar começar a fazer as coisas iguais a ela para ter o que ela tem, porque você quer aquilo ali. E aí você vai deixar de lado as coisas que Deus te deu, as coisas que Deus te colocou como dom, e vai ficar tentando imitar outra pessoa. E isso é ser muito ingrato com tudo que Deus, tudo que Deus colocou diante de você para você fazer. A melhor maneira de você parar de se comparar, parar de ficar olhando para a grama do vizinho para comparar com a sua grama o tempo inteiro, é você olhar para a cruz. E tem um autor que diz o seguinte: a melhor maneira de explodir a armadilha, isso é uma tradução que eu fiz, né? Mas de explodir a armadilha da comparação é fixar os olhos na cruz de Jesus. Lá somos gloriosamente, felizmente, reduzidos ao tamanho certo. Vemos até mesmo as melhores das nossas contribuições como apenas alguns centavos, talentos que nos foram dados por Deus e que devem ser oferecidos de volta àquele que possui todo o tesouro. Em vez de ficarmos nos debatendo com descontentamento, nossos corações se encherão de gratidão, porque o Rei Jesus achou por bem nos usar de alguma forma. Encha sua mente com a palavra de Deus, com gratidão a Deus. Lá no Salmo 73, que eu já citei aqui para vocês, Asaf fala que invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E ele assume ali, ó, no versículo 21, que o coração dele ficou amargurado, que ele ficou embrutecido, que ele ficou ignorante, no versículo 22. E me chama a atenção isso do versículo 22, que ele diz como que ele era irracional à presença de Deus. E é isso que o pecado nos faz. O pecado nos afasta de Deus. Ele faz com que a gente leve uma vida distorcida. E a palavra de Deus diz que ele só foi liberto desse pecado da inveja quando ele conseguiu dizer a Deus o quê? Versículo 25. Na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Foi justamente isso, gente, reconhecer que Deus estava sempre com ele, sustentando e segurando ele pela mão, que fez com que ele se libertasse desse pecado da inveja. No Salmo 73, 23, ele diz: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Foi quando ele se encontrou com o Senhor para adorar que o coração dele foi colocado no lugar certo, foi colocado no eixo. É contentamento. E que assim como Asaf, o nosso maior desejo, mais do que ter qualquer coisa diferente de outra pessoa, manter o que é nosso, inveja, ciúme, como Asaf, que o nosso maior desejo e os nossos esforços girem em torno de estar com o Pai e afirmar de todo o nosso coração: não há outro em quem eu me compraza na terra, como ele fez. E que seja assim, cooperando umas com as outras e não competindo umas com as outras. E aí agora eu quero responder algumas perguntas, porque eu abri uma caixinha lá no Instagram
querendo saber quais eram as principais dúvidas de vocês a respeito da inveja, para que eu conseguisse, né, estruturar esse episódio aqui hoje. Muitas delas já foram respondidas, mas eu separei algumas delas para a gente ser mais específico, aí pode ser tipo um resuminho aqui do que foi esse episódio. 2 pessoas perguntaram, tipo, a mesma coisa, com palavras diferentes, que basicamente é se todos sentem inveja, né? Uma delas até explicou algumas coisas e depois falou assim, todos sentem inveja. A afirmação, você concorda? Não. Eu não concordo. Não, mas olha só, deixa eu explicar. Todos invejam? Todos pecam na inveja? Não necessariamente, mas todos nós seremos tentados nessa área, porque o egoísmo, o egocentrismo tá em todos nós. Essa briga pela glória de Deus está em todos nós. Essa luta do espírito e da carne, nós todos estamos passando por ela. E essa questão especificamente de querer a glória para nós mesmos, de temor dos homens, de querer realmente puxar a glória para nós, que é essa base aí do egocentrismo, e que é a base dos outros pecados, ela é uma luta para todos nós o tempo inteiro. Então, sim, a inveja ela será uma tentação para todos nós, como crentes também. Mas não necessariamente que todos caem nesse pecado, mas é uma tentação, entendeu? Quando eu identificar a inveja em mim, como deixar de cometê-la? Cuidado com coisas que vão dizer para você, coisas do tipo, se afasta da pessoa, para de seguir, para de ver as coisas dela. Tudo bem, rede social você faz o que você quiser. Pode ser útil para você parar de ficar vendo as coisas da pessoa se tudo que você tá vendo dela só te causa incômodo, só te deixa nervosa. Mas cuidado, porque assim, não fica forçando, obviamente, fica lá se colocando diante dessa tentação de ficar invejando a pessoa o tempo inteiro, não é isso. Mas se você não tratar isso no seu coração, se você não tratar o contentamento no seu coração, você vai seguir ninguém, porque você vai invejar todo mundo. A inveja, ela nos tenta em coisas pequenininhas, gente. Assim, você pode invejar o carro da pessoa que tá lavado e o seu você não teve tempo de lavar. Então, assim, se você precisa tratar no seu coração isso. É muito dali, ó, no fundo do seu coração. Então, não vão ter a tentação da inveja, a tentação vai estar aí diante dos seus olhos o tempo inteiro, mesmo que você saia das redes sociais, no seu trabalho, na sua igreja, você vai estar sempre tentada a invejar. Então você tem que trabalhar isso, ó, você e Deus. Você tem que se arrepender genuinamente do seu pecado. Outra irmã perguntou, porque mesmo querendo estar feliz com o outro, quando acontece algo, vem a inveja. Porque nós somos pecadores. Porque a luta para nós sermos contentes com o que nós temos é uma luta diária, gente. E é como eu falei, né, como a gente vê em Paulo, é algo a ser aprendido. Não é algo que a gente já sabe, que já estamos prontos. Não estamos prontos ainda. Até pensando tanto nisso, tanto como sobre identificar, tem aquele episódio aqui, bem antigo aqui do podcast, que é Vire o Espelho para Você. Toda vez que você se sentir muito incomodada com alguma coisa, com alguém, perceber que aquilo tá te incomodando muito, que sei lá, que aquele post te incomodou demais, que a quantidade de seguidores que a pessoa tem tá te incomodando demais, que o destaque que a pessoa tem tá te incomodando demais, vire o espelho para você, coloque-se ali, tipo, olha para você, com a palavra de Deus, em oração, e se pergunte realmente por que que isso está me incomodando. Por que que isso está me incomodando? E perceba as respostas que você pode ter. Porque ela não merece. Ela não merece. Quem é que merece? Porque eu acho que eu sei muito mais do que ela. E aí eu queria estar tendo aquilo ali que ela tem. Então, assim, perceba as suas respostas, né? Seja honesta com as suas respostas a essa pergunta. Por que que tá te incomodando? Outra pergunta que também é bem comum é: quem te copia é necessariamente invejoso? Não necessariamente, mas é muito comumente. A pessoa que está copiando outra pessoa, é muito comum que ela esteja assim invejando, inclusive, mas
cedo aqui nesse episódio, eu falei sobre como que você cuidar desse negócio, você sair dessa posição de inveja para que você não se torne uma cópia barata de outra pessoa. Veja bem, é diferente você, né, a comparação, a gente está se comparando com as coisas ao nosso redor, com as pessoas ao nosso redor, é uma coisa comum. A gente tem olhos, né? A gente enxerga, a gente olha para lá e a gente olha para cá. Eu olho ali pro meu vizinho com ar-condicionado, como eu tô vendo agora, e olho para cá sem ar-condicionado, com esse cabelo ao vento. É normal, gente, isso é comum. Não é que a comparação, ela não é pecado. Comparar não é pecado. O que é pecado é a reação pecaminosa, que a inveja é uma reação à comparação, uma reação pecaminosa. Então não é errado você se comparar, não é errado você, talvez, no momento em que você faz uma comparação a respeito de alguma coisa, você vê de que forma você pode melhorar naquilo. Isso é uma forma positiva de comparação. E a pergunta, né, a pergunta de milhões deste episódio, que é: a inveja do outro tem poder? Se você pudesse me responder isso agora, diante de tudo que a gente conversou aqui sobre inveja e do que você conhece da palavra de Deus, você acha que a inveja tem poder? Eu coloquei no Google: inveja tem poder. E a primeira coisa que apareceu foi isso mesmo. Ó. Inveja mata e olho gordo pesa. Proteja-se das más energias. Tudo que você for considerar sobre essa questão do poder da inveja do outro sobre você, você vai ver essa questão das energias, da força da inveja que o outro manda para você. E aí você vai ver coisas como: não conte para as pessoas o que você está planejando por causa da inveja delas, como se a inveja delas pudesse impedir o que você vai fazer, o que vai acontecer na sua vida, né? Até nesse artigo aqui que eu falei para vocês, diz assim: infelizmente, a inveja é uma verdadeira praga energética que irá conturbar seu ambiente familiar, atrapalhar seu dia a dia, atrapalhar o dia a dia dos funcionários da sua empresa. É importante saber como podemos evitar, superar, eliminar essas energias das pessoas negativas à nossa volta. E aí é claro que uma das dicas que ele tem é você colocar proteção na porta de entrada da sua casa, pelo lado de fora, na mesa de trabalho. Baguá de mesa, que é isso, gente? Espelhos. Espelhos também repelem as más energias. Coloque um espelho pequeno na porta. Meu Deus do céu. Aí, ó, outro. Coloque santos, orixás, arcanjos, divindades na porta de entrada. Coloque um adesivo de um santo no vidro do carro. Você não é crente não, né? Aí, porque assim, né, esse povo, eles atiram para todos os lados, na dica 7 diz assim: salmos de proteção. Leia esses salmos. Aí ele diz aqui quais são os salmos. E tem esses salmos nos seus ambientes de trabalho. Aí, tudo, eles atiram para tudo que é lado, né? Aí falou dos animais de proteção, dos orixás, não sei o que, fala de cristais. Os cristais absorvem e rebatem as energias da inveja. Água com sal grosso. Eu acho que eu não preciso. Gente, eu preciso explicar para vocês que a gente é crente e esse negócio de energia não tem base bíblica nenhuma. Eu preciso falar para vocês? Não, gente, olha aí. Inveja não tem poder de nada. Se fosse assim, era muito fácil, né? Se fosse assim, a gente estava numa batalha aí de inveja, saindo raios dos olhos uns dos outros, né? Que seria essa energia, assim. E aí eu, inveja, e destruo a sua família e tal. E você, inveja, inveja, todo mundo uma guerra de pss, 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 pss. Inveja. Não, gente, claro que não. Claro que não, gente. Inveja não tem poder de nada. Aliás, você não tem poder de nada. Se coloque no seu lugar. Para de achar que as pessoas têm... que você tem poder de alguma coisa. Não, sua inveja não tem poder de fazer nada com o outro. E a inveja do outro não tem poder de fazer nada com você. Tá? Se você não conseguiu aquilo... se você não chegou naquele ponto que você queria chegar, não tem nada a ver com a inveja dos outros. Tem a ver ou com a sua incompetência ou simplesmente com a soberania de Deus.
Assim, se a gente fosse falar assim sobre a inveja no sentido de poder afetar alguém, ela é, gente, não por energia, mas por algo prático mesmo, né? Então, aquilo que eu falei para você, a inveja, a cobiça pelo do outro, te fazer negociar a palavra de Deus e fazer você desobedecer a palavra de Deus ao ponto de, sim, por inveja, porque você quer aquilo que é da outra pessoa, você fazer algo diretamente, uma ação real para tentar pegar o que é da outra. Ah, eu tô com inveja daquela joia que aquela pessoa tem. Eu vou lá e eu vou roubar, literalmente, eu vou pegar aquilo ali para mim. Ah, eu tô com inveja do casamento daquela pessoa e eu quero aquele casamento para mim. Então eu vou lá e vou dar em cima do marido daquela pessoa. Eu vou querer pegar isso para mim. Tá entendendo? Então assim, são coisas concretas, mas não existe isso de energia. Eu não preciso, eu nem sei porque eu tô perdendo meu tempo explicando isso pra gente crente, porque eu tô falando com gente crente aqui nesse episódio. Vocês sabem que esse negócio de energia que a pessoa tá emanando aí e tal, e olho gordo, vou parar com isso, que a gente é crente. E bom, gente, é isso. Você, como eu falei, você já percebeu como que a inveja, ela anda aí de mãos dadas com a fofoca? Porque é isso que eu falei pra vocês, né? O sucesso, você começa a achar que o sucesso da outra pessoa não é merecido, ou mesmo que é merecido, você precisa diminuir aquilo ali para que você se sinta melhor com a posição que você tá. Né? Então, é por isso que é tão importante para as pessoas olhar para a grama do vizinho e tentar descobrir o que tem ali que eu possa desmerecer para dizer que a grama não é tão verde assim. Vai ouvir o primeiro episódio sobre inveja, que é sobre gramas mais verdes e a inveja. Né? Então, a Jen Wilkin fala: ninguém jamais procurou tirar de Deus ou do próximo sem primeiro desejar diminuí-los. A cobiça é uma ofensa pessoal. E é isso que vai também nos levar à fofoca, que é o que a gente vai falar no episódio anterior. E se você não quer perder nenhum episódio, nenhum vídeo aqui, nenhum episódio aqui no podcast, ou nenhum vídeo aqui no canal, se inscreve aí, segue aí onde você está ouvindo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido elucidativo para você refletir sobre o pecado da inveja e que te mova a, fechando aqui esse vídeo, coloque em oração. Não saia aí e vai ver milhões de videozinhos no Instagram para te tirar da exortação que você pode ter sentido nesse episódio. Mas não, saia aqui agora, ore ao Senhor, coloque diante do Senhor tudo isso que eu falei para você, o que mexeu aqui com você, coloque diante do Senhor, arrependa-se, ore falando, confessando a Deus o seu pecado e ore também por essa pessoa, pelas coisas boas que você está invejando nessa ou nessas pessoas aí. Tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Comenta aí, diz aí se você gostou, se você chegou aqui até o final. Inclusive, já que a gente ficou falando de cantoria, se você chegou aí no final, coloca algum emoji relacionado à cantoria, pode ser um microfone, pode ser uma nota musical, e eu vou saber que você chegou aqui no final, tá bom? É isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.